Hoje nós vamos trazer um assunto que a gente às vezes aborda aqui, que é o crowdsourcing. E por que a gente traz esse assunto às vezes para cá para discutir? Porque a gente fala bastante de crowdfunding, que é o financiamento coletivo, e o crowdfunding ele é um tipo de crowdsourcing. Dentro do guarda-chuva de crowdsourcing, a gente tem o crowdfunding. Então, crowdsourcing é um trabalho coletivo, é uma forma das pessoas se disponibilizarem, seja com tempo, seja com dinheiro, para desenvolver um projeto em comum. E eu vou trazer uma história que vai começar não sendo de crowdsourcing, mas vocês vão entender que ela é, e ela é bem interessante. Então, assim, em 1998, uma pessoa, deixa eu ver o nome, Peter Silverman, ele estava numa galeria em Nova York e ele viu um desenho. Ele achou aquele desenho interessante, estava a leilão, né? E dizia que era um desenho de um artista alemão desconhecido do século XIX. Por US$ 9.000, mais ou menos. Ele ofereceu lá os US$ 9.000, mais ou menos, mas ele não conseguiu ficar com o desenho, não. O desenho teve uma pessoa que ofereceu US$ 11.000 e levou o desenho. Ele já não tinha nem muita esperança de que ele ia conseguir algum dia adquirir aquela peça novamente, mas 9 anos depois, ele estava andando em outra galeria também em Nova York e se deparou com o desenho de novo. E dessa vez estava à venda, e estava à venda pelos quase o mesmo valor que a pessoa tinha pago no passado. Ele comprou, por quê? Porque ele é um entendedor, né, de obras de arte, e ele achava que aquela peça não era do século XIX, que aquela peça ela tinha uma chance grande de ser uma peça da Renascença. Então ele adquiriu, ele levou aquela peça para casa e começou a pesquisar sobre ela. Ele começou a falar com alguns especialistas em renascença e um ponto chamou atenção, o sorriso. Eu trouxe a imagem aqui, né? Chama La Bella Principessa. Vocês vão ver o sorriso meio enigmático. Então começou a gerar um ponto que, será que não é de uma das pessoas que trabalhavam com Leonardo da Vinci? Será que essa peça não era efetivamente da Renascença? Uma peça muito mais antiga? Mas para conseguir provar isso, assim, é bem difícil, muitos estudiosos olhando, muito teste sendo feito, e o Peter Silverman começou esse processo de análise desse desenho que ele adquiriu. Falando com o especialista, surgiu o seguinte ponto. Esse especialista falou para ele, olha, eu acho que essa peça, ela é do próprio Leonardo da Vinci. Então, assim, vocês conseguem imaginar o que é você adquirir uma peça e depois você descobrir que ela pode ser uma peça do Leonardo da Vinci? Consegue imaginar a dimensão financeira que isso representa? Eu vou trazer esse número para vocês aqui, porque eu até anotei. Ele comprou esse desenho por 20 mil, né? E esse desenho, após essa avaliação, estava avaliado em US$ 150 milhões. Então, assim, dimensão muito grande, mas precisava provar que aquela peça era do Leonardo da Vinci mesmo. E como que foi feito esse processo? O primeiro passo foi um teste de datação com o carbono 14, mostrando que o papel realmente ele era da época da Renascença, era um papel antigo. Mas daí a pessoa poderia ter usado um papel antigo e ter feito um desenho alguns séculos depois. Mas o primeiro passo ele fez e ele viu que aquele papel era efetivamente daquela época que ele queria provar ser a obra. E aí, assim, entre alguns passos mais que tiveram, aqui entra o que a gente quer mostrar para vocês, que é o que foi um trabalho de crowdsourcing, que ele procurou um especialista, né, mais um assunto, porque tinha gente que falava que era, tinha gente que falava que não era, e aquilo não estava desenrolando do jeito que precisava. Até que ele contratou um especialista, e esse especialista fez um chamado aberto. O que é esse chamado aberto? É um crowdsourcing. Ele chamou os especialistas para trabalharem e de forma coletiva, é um trabalho coletivo, ajudarem a desvendar aquele caso. Então, aqui a gente, mais do que a história é extremamente interessante e a gente vai deixar até a referência para quem quiser ler com mais detalhe, tá? Num livro que é da biografia do Leonardo da Vinci, mas mais do que a história, né? O que a gente quer mostrar é, olha a importância de um trabalho coletivo e olha como as pessoas utilizam o crowdsourcing para trazer a inteligência coletiva na resolução de problemas. A gente tem crowdsourcing no Linux, a gente tem crowdsourcing na Wikipédia, a gente tem crowdsourcing em plataformas em que empresas colocam seus problemas para que especialistas tentem resolver. A gente tem vários exemplos de como que a gente pode usar o crowdsourcing.
alguns menos conhecidos no Brasil, isso é um fato, essa questão de, principalmente de empresas colocando problema, é uma modalidade que é menos usada e menos conhecida no Brasil, mas que está aí aberta para a gente conhecer mais e a gente aprender a usar. O crowdfunding, então, é um tipo de crowdsourcing, né? Só que a diferença é o seguinte: aqui, por exemplo, ele fez um trabalho em que as pessoas contribuíram, ele fez uma solicitação, um open call, que as pessoas contribuíram com seu conhecimento. No crowdfunding, as pessoas contribuem com dinheiro, então cada um contribui com um pouco, de uma forma que no total a gente tenha todo o dinheiro, todo o valor arrecadado para tirar aquele projeto do papel. É isso, eu sou a Lina, da Livax. Acompanhe a gente aqui nas nossas redes sociais, que a gente sempre traz conteúdo interessante sobre finanças, empreendedorismo, como conseguir dinheiro para tirar o seu projeto do papel e outros tantos assuntos.